O tema do capítulo 17 do livro do Apocalipse é o julgamento da grande meretriz. As perguntas suscitadas que serão respondidas pelo anjo são: quem é a grande meretriz? Quem é a besta que carrega a meretriz? O que significa as 7 cabeças e os 7 montes nos quais a meretriz está assentada? O que significa os 10 chifres que a besta possui? Quem é a grande meretriz? O anjo menciona algumas características da meretriz. São elas: a grande meretriz acha-se assentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, verso 1. Sendo que águas em profecia representa povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, verso 5. Isto significa que a meretriz tem o apoio das multidões. As nações do mundo a apoiam. A grande meretriz tem sua história manchada com o sangue derramado dos santos e das testemunhas de Jesus. Disse João: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, verso 6. Quem é a besta que João viu que carregava a meretriz? O anjo menciona as características da besta. São elas: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Apocalipse 17, verso 8. O anjo informa que a besta visualizada por João representa um poder que dominou, não estava dominando naquele momento, mas voltaria a dominar. A descrição é semelhante à besta mencionada no capítulo 13, onde João vê a besta dominando, sendo ferida, isto é, deixando de dominar, e depois sendo restaurada e voltando a dominar novamente. Disse ele: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Apocalipse 13, verso 3. Essas descrições feitas pelo anjo nos permitem compreender que a besta de Apocalipse 17 é a mesma descrita em Apocalipse 13, sendo abordados no capítulo 17 alguns detalhes que não foram abordados no capítulo 13. As semelhanças são: ambas possuem 7 cabeças e 10 chifres. Ambas são agentes que oprimem o povo de Deus. Ambas recebem o apoio popular para dominar. Ambas tiveram um momento de baixa em sua trajetória dominante e se recuperaram. O que significa as 7 cabeças? O anjo responde: as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Apocalipse 17, versos 9 e 10. Algumas interpretações afirmam que os 7 montes simbolizam a cidade de Roma, pelo fato de Roma ser retratada como a cidade das 7 colinas, e que os 7 reis seriam 7 papas. Contudo, esta interpretação não tem o respaldo bíblico. Em profecia jamais se atribui a monte como sendo símbolo de um lugar geográfico. Em profecia, monte representa reinos. O profeta Jeremias escreveu: eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. Jeremias 51, verso 25. O monte destruidor mencionado é uma referência à Babilônia, império que dominava naqueles dias. Também montes não pode ser símbolo de reis apenas, mas de reinos, já que no texto lido a referência é feita ao império, e não apenas a um rei específico. Portanto, descartamos a possibilidade dos 7 reis serem 7 papas que reinaram a partir de 1929, como pretendem alguns futuristas. Na visão desses, os 7 papas seriam: o primeiro seria Pio XI, que exerceu o seu pontificado durante os anos de 1922 a 1939. O segundo rei seria o Papa Pio XII, que exerceu seu pontificado durante os anos de 1939 a 1958. O terceiro seria João XXIII,
que exerceu o seu pontificado durante os anos de 1958 a 1963. O quarto rei seria Paulo VI, que exerceu seu pontificado durante os anos de 1963 a 1978. O quinto rei seria João Paulo I, que exerceu seu curto pontificado em 1978. O sexto rei seria João Paulo II, que exerceu seu pontificado durante os anos de 1978 a 2005. E o sétimo seria Bento XVI, que exerceu seu pontificado durante os anos de 2005 a 2013. É possível notar que a lista de papas após 1929 deveria incluir o oitavo, que passou a exercer o seu pontificado a partir de 2013. Vamos analisar outras possibilidades dentro do adventismo. Os adventistas adotam um modelo historicista de interpretação profética. Neste modelo, as profecias se cumprem ao longo da história e se admite que elas são mais bem compreendidas após seu cumprimento. Existem entre os teólogos adventistas 3 possíveis possibilidades adotando o modelo historicista de interpretação profética para a profecia de Apocalipse 17. A primeira seria: os 7 reis seriam 7 potências que perseguiriam o povo de Deus ao longo da história. Elas seriam Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Neste caso, quando João afirma que 5 caíram, um existe, ele estaria vivendo no período do Sexto Império, que seria Roma Imperial. Qual a fragilidade dessa interpretação? A informação de que o sétimo, quando chegasse, iria durar pouco. O sétimo chegou, segundo essa linha, em 538. E até hoje existe. Uma das dificuldades dessa linha, e a razão por que ela tem sido abandonada por muitos teólogos, é que o sétimo reino tem sido o mais longevo, contrariando a predição de que deveria durar pouco. A segunda linha seria que os 7 reis deveriam começar a ser contados a partir de Babilônia, já que se acredita que a chave para entender Apocalipse 13 e 17 é Daniel 7. Assim, os 7 reis seriam Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, França e Estados Unidos. Neste caso, quando João diz que o sexto existe e o sétimo tem que durar pouco, ele está se situando no futuro e não no presente. A fragilidade dessa interpretação é que o sétimo reino, Estados Unidos da América, tem sido hegemônico por muito tempo, muito mais tempo do que o sexto, a França. E segundo a profecia, o sétimo reino teria que durar pouco. Isto tem levado alguns teólogos a sugerir uma terceira possibilidade. Esta seria: os 7 reis são Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal em sua fase perseguidora, que durou de 538 até 1798, Roma Papal pós-cativeiro, se restaurando da ferida mortal, e por último, Roma Papal restaurada, voltando a ter o mesmo poder que tinha em sua fase perseguidora e dominando como outrora sobre os reis da terra. Esta última linha parece estar em harmonia com a declaração que o sétimo rei durará pouco tempo. E os 10 chifres, o que significam? Eles poderiam significar que as nações europeias, que no passado apoiaram o papado, voltarão a dar-lhe novamente apoio. Está escrito: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Apocalipse 17, versos 12 e 13. Ao estudar as profecias tendo como modelo o método historicista de interpretação profética, devemos evitar ser dogmático quanto à nossa posição. Devemos lembrar sempre que os discípulos só compreenderam plenamente as profecias após seu cumprimento na cruz. Contudo, o quadro até aqui apresentado aponta para o grandioso evento aguardado,
que é a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, que porá termo às atividades do mal na terra e introduzirá o seu povo no lar celestial. Ora vem, Senhor Jesus. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.